vai ver que a questão do amor é central aqui na igreja de Éfeso. Ele tanto traz elogios quanto faz críticas. E essas críticas e elogios são mescladas nestas cartas. E fazendo isso acaba representando todas as igrejas. Percebe? Todas as igrejas, eu já adiantei isso para vocês, elas têm as suas fragilidades, elas têm as suas fraquezas e elas têm os seus pontos fortes, elas têm as suas virtudes. Sempre oramos e buscamos a vontade de Deus para quê? Para que as virtudes, em Cristo Jesus, elas possam sobrepujarem as debilidades, as fraquezas. Boa pergunta. Boa pergunta. O irmão Olaci está perguntando se essa igreja de Éfeso do Apocalipse é a mesma igreja de Éfeso que o apóstolo Paulo escreve sua epístola. E é a mesma igreja. Obrigado, parece que a gente combinou, que é justamente essa questão introdutória. Paulo aqui, eu vou remeter a Paulo, porque quem funda essa igreja de Éfeso, uma cidade importantíssima para a região e para a época, é o apóstolo Paulo, e a gente vai ver isso lá no capítulo 19 de Atos. Leiam essa história da plantação de igreja, Paulo na sua terceira viagem missionária. Isso nos mostra lá o texto que Paulo passou um bom tempo, uma das igrejas que ele se debruçou mais, que ensinou mais, uma das igrejas que teve o privilégio, a oportunidade de ter Paulo mais tempo ali. Ele passou mais de 2 anos, 2 anos e meio. Alguns dizem que Paulo ficou 3 anos na igreja de Éfeso, plantando aquela igreja. O que aconteceu? O quê? 30 anos antes, porque João aqui está bem velhinho, já bem velhinho. Ele é o último dos apóstolos vivos. E aqui, essa igreja de Éfeso tinha sido fundada 30 anos antes. Quantos anos tem a igreja do Catolé? Vamos ter o aniversário, né? Daqui a uns dias, 14, pastor? Alguém? É mais ou menos isso. É que nem pesquisa do Ibope, né? Tem uma margem de erro. Mas temos vou colocar 14 ou 15 anos. Então, essa igreja tinha 30 anos, mais ou menos. Então já era uma igreja madura. Era uma igreja que já tinha uma história. Era uma igreja que tinha uma repercussão muito positiva naquela região, pelas suas virtudes. Talvez uma igreja muito jovem não tivesse pronta para receber elogios, tampouco críticas. Já percebeu? Quanto mais jovem a gente é, mais dificuldade a gente tem com essas coisas. Muito jovem, quando a gente recebe um elogio, a gente já fica cheio de perna, né? Por isso, há uma recomendação para os pastores, para que eles não sejam novos na fé. Embora eu seja novo, não tão novo, mas assim, de certa maneira, tenho mais de 20 anos de conversão. Mas há um cuidado especial, porque alguém muito jovem, quando recebe um elogio, pode se sentir muito superior. Ou quando recebe uma crítica, pode não ser muito bem aceita, porque é muito orgulhosa. Há um risco, na verdade, em qualquer época para a gente, mas esse risco especial aqui. Primeira coisa que Jesus faz: tão gracioso é o nosso Cristo, porque mesmo conhecendo as nossas fraquezas, Ele começa elogiando a gente. E a gente acha tão lindo quando o Paulo começa uma carta elogiando. Ele aprendeu com quem? Ele aprendeu com Jesus. O Senhor Jesus começa exaltando a igreja, elogiando as suas virtudes. E a gente precisa aprender isso também. Apocalipse capítulo 2, versos 2 e 3, a gente vai perceber isso melhor. Diz assim: eu conheço as tuas obras, tanto o teu amor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Essa era uma igreja ativa. O Senhor conhece o labor dessa igreja. Não era uma igreja preguiçosa, não era uma igreja estagnada, mas uma igreja que estava trabalhando para o reino. A gente vai perceber que ela vai ter muitas fraquezas nesse sentido também, mas o Senhor conhece a sua luta, o seu labor. O Senhor também reconhece que essa é uma igreja perseverante, uma igreja corajosa. Dentro do contexto,
A sua perseverança é demonstrada pelo fato de não cederem a certas práticas da época. Perceba que nesse século I, a igreja ela estava sendo afligida, ameaçada. A própria carta de Apocalipse não é uma carta enigmática, no sentido de mostrar assim, a igreja que está sofrendo, e ela recebe uma carta e diz assim, tem esses símbolos tudinho, eu vou ter que fazer não sei quantas conferências, vou ter que mandar os meninos aqui para o seminário, para eles aprenderem e voltar para cá, para explicar a carta. Não. Era algo imediato. Quando você precisa de um remédio, você precisa de um remédio naquela hora, você precisa de um conforto imediato. Por isso essa carta era como um conforto imediato às igrejas da Ásia. Eles estavam sofrendo. Que tipo de sofrimento? Falsos mestres, como sempre a gente vai falar sobre estes, né? Eles estavam estimulando uma frouxidão moral e uma frouxidão espiritual. Eles estavam dizendo assim, gente, é o seguinte, a gente está passando por uma certa perseguição. A partir do momento que o cristianismo sai do judaísmo, no sentido para as autoridades, judeu e cristão era a mesma coisa. A partir do momento que o cristianismo se distingue pela sua fidelidade por causa da pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Porque ele crê na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, atenta para os ensinamentos do mestre, aguarda a esperança vindoura. Então, agora, tirado da sombra do judaísmo, há uma perseguição, começa essa perseguição à igreja. Aí, os falsos mestres diziam assim, olha, vamos facilitar as coisas? Vocês não sejam tão criteriosos assim, e vocês diminuem os critérios de vocês, e aí vocês são bem aceitos na sociedade. Vocês lembram de alguma coisa contemporânea quanto a isso? A gente é só não ter um nível de exigência muito alto que a gente vai poder ter uma aceitação maior na sociedade. É sempre isso. E ele vai trazer à tona uma verdade, que a igreja ela só é perseguida por causa da fidelidade, por causa da santidade. Não é isso? Se você não quiser problemas, é só não ser santo, meu irmão. Mas também você não demonstra com isso que você não é nascido de novo. Mas se você não quer problemas na empresa, então você tapa os olhos, tapa os ouvidos para as coisas que estão acontecendo lá. Se você não quer encrenca lá na universidade, você diminui seus critérios e entra na onda de toda a conversação e de toda a cultura secular. A gente não tem problema se a gente não for santo. O grande problema da igreja é ser santa. Porque quando ela é santa, quando ela é fiel, aí se levantam as perseguições. É assim que acontece. E eles estavam dizendo, diminuam os critérios para que vocês sejam bem aceitos. João vai falar que essa igreja, que aprendera de Paulo, diga aí, o homem teve 3 anos lá em Éfeso, doutrinando a igreja, sabe? Preparando a igreja. Tanto é que na despedida dessa igreja de Paulo aos presbíteros de Éfeso, lá em Mileto, capítulo 20 de Atos, ele disse assim, olha, vocês fiquem atentos. Porque quando eu sair daqui, quando eu virar as costas, vão vir lobos vorazes querendo destruir as ovelhas. Os presbíteros ouviram aquilo e levaram muito a sério. De modo que essa igreja era uma igreja muito bem doutrinada. Um dos pais da igreja, chamado Inácio, lá no século II, ele vai tecer elogios a Éfeso por causa da sua retidão doutrinária. Ou seja, foi uma igreja que se preparou muito bem para resistir aos falsos mestres. A gente está falando aqui do século II, então vamos ver quantas décadas, durante quanto tempo essa igreja permaneceu fiel na sua doutrina. Muito zelo. No verso 6, eu queria que você desse um saltinho para a gente manter o mesmo raciocínio, tá certo? Vamos ver outra virtude. Entre esses versículos, há uma crítica do Senhor Jesus, mas eu quero ir logo para o 6, para que a gente possa fazer um apanhado como um todo, para que você possa ver o outro elogio que o Senhor Jesus faz a essa igreja. Ele vai dizer no verso 6, vamos ler juntos? Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ele vai falar de um certo grupo de nicolaítas, um grupo da igreja da Ásia que se espalhava por lá,
que eles ensinavam, sabe o quê? Que os cristãos, eles podiam participar livremente dos rituais e das festas pagãs da época. Éfeso era um centro religioso muito forte. Lá tinha um templo erigido a Júlio César, o imperador, e essa era uma credencial de Éfeso, dessa cidade, era um motivo de honra ter esse templo lá. Lá também eles tinham um templo à deusa Diana, a deusa da fertilidade. E muitos sacerdotes e sacerdotisas, nesses rituais, eles se envolviam com prostituição. Isso era muito forte dentro da cultura de Éfeso. E esses nicolaítas saíam espalhando: vocês podem participar desses eventos, vocês podem participar desse ecumenismo aqui, porque aí vocês vão ficar livres de perseguições, vão ficar livres de afrontas, então vocês não vão se meter em encrenca, a igreja vai permanecer presente, vai ter sucesso a partir de um critério humano, e aí vai ficar tudo bem. Ou seja, eles pregavam as pazes entre o mundo e a igreja de uma maneira que não devia existir. Ou seja, eles se acovardavam. É melhor ceder nos meus critérios para ser bem aceito do que levar a sério a palavra de Deus e sofrer algum tipo de sanção. Poderia até culminar na sua própria morte. Certo, irmãos? Muitos cristãos na época estavam cedendo a essas práticas e por isso é um motivo de louvor do Senhor Jesus Cristo, a fidelidade desses irmãos. O mundo inteiro, as igrejas, muita gente está cedendo, mas essa igreja continua firme no Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Eles odiavam exatamente aquilo que Cristo odiava. Não é isso que diz o versículo? Ele diz assim: vocês odeiam as obras dos nicolaítas, e Jesus diz: eu também odeio. Diga só, pense só, né? Aquilo que Deus odeia, nós também devemos odiar. Deus odeia o divórcio, como um exemplo, nós também deveríamos odiar o divórcio, não é verdade? Nós deveríamos odiar tudo aquilo que Deus odeia, e deveríamos ter apreço por tudo aquilo que é aprovado por Deus. Aí tudo bem, Éfeso está de parabéns, aplausos, isso é uma virtude. Eles odeiam aquilo que o Senhor Jesus odeia, mas tem um problema, irmãos: eles não amavam aquilo que deveriam amar. Eles estavam muito prontos para odiar. Parece que a nossa igreja, da nossa realidade, ela não está muito pronta para odiar. Nós odiamos bandeiras, nós odiamos movimentos, nós odiamos isso, nós odiamos aquilo, nos tornamos até participantes na sociedade, fazemos tudo, estamos representados, odiamos, nos preparamos para enfrentar todos os falsos mestres, temos uma apologética perfeita. Mas é tudo, irmãos. Jesus Cristo aqui vai tocar na ferida dessa igreja. Vocês odeiam, mas vocês se esqueceram de amar, de me amar. E aqui Jesus vai falar dos fracassos da igreja. Olha o que diz os versos 4 e 5. Eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A repreensão aqui era uma repreensão coletiva. Fica todo mundo está sofrendo com esse pecado, todo mundo está cometendo essa mesma falta, essa mesma transgressão. Eu fico imaginando como os efésios receberam essa carta. Sim, sabe por quê? As cartas eram lidas em cada igreja, e a primeira igreja a receber o seu diagnóstico foi a destinatária, a própria igreja de Éfeso, né? No caso, a primeira igreja e a primeira carta. E eu fico imaginando, o Senhor vai falar, e toda a igreja reunida. Vamos ouvir o que o Senhor Deus tem para falar para a gente. Ele começa dizendo: eu conheço as obras de vocês, eu conheço o teu labor, eu conheço a tua perseverança. Eu imagino irmãos orgulhosos, felizes, alguns chorando. Eu conheço o teu labor. Vocês puseram à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são. Eles são mentirosos.
Vocês odeiam aquilo que eu odeio. E eles, estamos no caminho certo. Que coisa boa, que orgulho. Eis a igreja de Éfeso. Eis como nós temos honrado o nome de Cristo, honrado o nome do apóstolo Paulo e de todos quantos foram nossos mestres aqui. Aí o Senhor Jesus diz, eu tenho mais uma coisa para falar para vocês. Eu tenho uma coisa contra vocês. E aí ele começa a sua repreensão. Imagina o semblante desses irmãos. Talvez nos mesmos tons que o apóstolo, um certo profeta, fala à igreja de Israel. Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Vocês abandonaram, mandaram embora, esse é o termo no original. Vocês mandaram embora o primeiro amor. E não é uma coisa subjetiva. O nosso amor tem um nome. O nosso amor é alguém, é Cristo Jesus. Ele está dizendo, literalmente, vocês mandaram Jesus Cristo embora. Aquele que morreu por vocês, aquele que é a esperança de vocês, aquele que é o Senhor de vocês, aquele que vos ama, vocês mandaram Cristo embora. Vocês abandonaram aquele primeiro amor. Alguém já falou que a grande dificuldade no homem não é amar a Deus, mas é amar somente a Deus. Porque juntamente com o amor a Deus, nós temos tantos amores e tantos amores. E essa é a exortação do apóstolo João. O Senhor não está dizendo assim, olha, falta só uma coisinha, é uma coisa simples. Ele não está falando isso. Era algo importantíssimo. A quebra do supremo mandamento do amor a Deus sobre todas as coisas. Perceba que esse era um pecado silente, era um pecado quieto. Não foi um escândalo na igreja. Geralmente a gente olha para o escândalo na igreja ou quando o nosso pecado se torna público e aí vem todo um desdobramento. Mas os pecados mais difíceis, meus irmãos, da gente diagnosticar, da gente perceber, são os pecados que eles se escondem nas entranhas do nosso coração, que a gente não consegue muitas vezes perceber, ou que a gente lida com ele de maneira muito natural. Talvez lutamos no passado contra esse pecado, mas nós não o vencemos e nós baixamos a guarda e nós ficamos assim, nos tornando não mais hostis a esse pecado. E a gente acaba comungando e aceitando como algo normal. Talvez como disciplinar um filho, que você disciplina um filho, mas sabe que ele retorna às mesmas práticas e disciplina novamente, e tem uma hora que você diz, eu não vou mais disciplinar o meu filho por causa disso. Assim pode acontecer conosco em relação ao pecado. E aí ele vai ser mais direto. Como é que essa falta de amor era caracterizada? Ele vai falar aqui do candeeiro, não é? Perceba esse símbolo aqui que é muito importante. O significado do primário de candeeiro é o quê? Ser testemunha. É ser luz. Esse é o significado principal. Nós vimos aqui numa aula que eu dei em Zacarias, capítulo 4, depois você observa, revisa essa aula. E a igreja, ela precisa ser o quê? A luz do mundo. Ela precisa brilhar em meio às trevas. E esse era o ponto. Aqui, o que está sendo de maneira mais taxativa, repreendida pelo Senhor Jesus Cristo, é que essa igreja tinha deixado de brilhar. Essa imagem tem a função de trazer a lembrança dos leitores retraídos e tímidos, que a função primária em relação ao seu Senhor deve ser a de ser uma luz de testemunho para o mundo exterior. Esse era o ponto. O que está acontecendo? Não era uma igreja zelosa? Era uma igreja muito zelosa. Era uma igreja firme? Sim, eles botavam os falsos mestres para correr mesmo. Mas foi uma igreja que cuidou tanto da mente, se esqueceu do coração. Gente, a literatura religiosa no Brasil, nos últimos 14 anos, é a única que tem mostrado uma crescente nas vendas. Isso é fabuloso. Isso é fantástico.
E eu percebo que há uma venda muito alta agora, a gente compra muitos livros, né? Os cristãos, eles consomem muitos livros, eles leem muitos livros. Confessa que tem livro na embalagem lá na sua estante. Pode doar, viu? O pastor recebe. Isso é bom, isso é ótimo. Mas nós devemos atentar para uma coisa, irmãos. Que, juntamente com a mente, trazer luz à mente, aprender mais da palavra de Deus, se isso não vem acompanhado de uma devoção, você vai ser muito bom em teologia, mas o seu amor pode esfriar. Pode esfriar. Observe, quanto tempo você gasta com leitura? E quanto tempo você gasta com oração? Sabe por quê, irmãos? Porque essas duas coisas devem caminhar juntas. O coração da gente é aquecido. O coração da gente está ali na presença de Deus. Esses são os meios, sabe? Estar na igreja, são os meios de graça que a gente percebe. Aqui, de maneira mais direta, mais pessoal, o Senhor Jesus Cristo está falando da igreja de Éfeso. Por quê? Porque eles tinham, assim, guardado muita coisa na mente, defendiam a igreja, defendiam a sua sã doutrina, mas deixaram de evangelizar. E como é que o amor a Deus e o amor ao Senhor Jesus, ele é evidenciado? Através do amor ao próximo. Vocês estão entendendo isso? É através do amor ao próximo. Ora, se eu digo que amo ao Senhor, eu preciso demonstrar isso. E aqui, se a gente olhar para a igreja de Éfeso, o Senhor Jesus Cristo está dizendo assim: a forma de vocês demonstrarem amor a mim é amando o próximo, é pregando o evangelho, é continuando a ser esse testemunho vivo, um candeeiro, a luz neste mundo de trevas. É assim que a igreja demonstra que está com seu coração aquecido. Usemos esse critério nas nossas vidas, irmãos, para medir o nosso amor, o amor que nós temos para com o nosso Deus. Será que nós temos tido esse entusiasmo? Será que temos tido esse amor ao ponto de amar como o Senhor Deus amou? Porque quando eu amo ao Senhor, Ele me dá o seu coração. E quando Ele me dá o seu coração, eu percebo aquilo que o Senhor Deus ama. Eu odeio aquilo que Ele odeia, mas eu amo aquilo que o Senhor Deus ama. E Ele ama os pecadores. E é por isso, essa é a missão de Jesus Cristo. Antes desse Cristo exaltado do Apocalipse, antes do leão do Apocalipse, Ele é um cordeiro. E como cordeiro, Ele veio ao mundo para ser sacrificado voluntariamente. E para que essa mensagem do Cordeiro de Deus fosse espalhada por todo o mundo, por todos os cantos, a começar na nossa casa, irmãos. Você ama o Senhor. Podemos medir o amor da igreja do Catolé pela proclamação do Evangelho, irmãos. O que é que o Senhor diria para nós nesta manhã? O que é que Ele diria para nós? Ele que passeia no meio dos candeeiros, o que é que Ele diria para você? Mateus 24:12 nos traz um alerta muito grande, nos traz essa relação entre o amor e a pregação do Evangelho. Eu queria que você observasse comigo Mateus capítulo 24, irmãos. 24:12. Diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Perceba a relação que há entre o amor e a proclamação do evangelho nesse texto. Vamos para uma última parte agora. O Senhor, que é soberano sobre sua igreja, que ama a sua igreja, Ele chama a sua igreja ao arrependimento. E essa deve responder à altura. Verso 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-se e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que ele está mostrando aqui é
querendo mostrar que o pecado é algo muito sério. Ele está trazendo à memória o pecado daquela igreja, ele revela o pecado dessa igreja, e agora o que é que nós fazemos? Ele vai dizer, se lembre onde você caiu. É o primeiro termo que ele vai usar. Arrependa-se e volte. É uma resposta à altura. O que ele está mostrando em linhas simples aqui é que o pecado ele deve ser levado a sério. Muitas vezes nós sabemos os nossos pecados, mas nós não tratamos dele da maneira devida. Nem sequer lembramos. Não usamos as armas espirituais para combater esse pecado. João está dizendo, Jesus, através do apóstolo, lembre-se onde vocês caíram, onde foi, em que altura, fazendo o que vocês ficaram mais suscetíveis a essa prática pecaminosa. Lembre-se, volte às primeiras obras. Vocês já foram fiéis nesse sentido. Voltem lá, lembrem-se, se arrependam. Nós estamos falando sobre avivamento nesses dias e não há avivamento sem arrependimento. Não há avivamento sem quebrantamento. E a sentença aqui é muito simples, terrível. Mas simples no sentido de entender à luz do Apocalipse. Ele diz assim, eu removerei... Botemos aí para Apocalipse, quando ele diz assim, se não vem a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ele diz simplesmente, eu vou apagar a luz. Se vocês não voltarem a Cristo, se vocês não voltarem ao Espírito Santo, se vocês não se arrependerem, eu vou apagar a luz. E a pior sentença para o meio da igreja, sabe qual é? É Cristo sair dela. Ele não passear mais entre a igreja. É o Espírito Santo não estar mais na igreja. E assim nos tornamos um clube. Funcionais, temos cabeças, temos conta, temos construções. Mas somos como sepulcros caiados. Terrível coisa é quando Cristo sai da sua igreja. Aqui ele vai nos mostrar essa realidade. É claro que a igreja de Cristo ela não vai fechar no sentido a igreja visível, a igreja espiritual, os eleitos. Mas o Senhor Jesus vem, nos visita em muitas e muitas ocasiões, no decorrer da história, em locais, e a igreja ali, ela passa por sofrimento. Em Tiatira aconteceu isso, diz assim, o Senhor visitou para trazer sofrimento por causa do pecado, e ela pode se retirar, o Senhor Jesus se retira, ou seja, a igreja fecha, porque não há igreja sem o Espírito Santo, sem a presença do seu Senhor. E ele vai completar no verso 7, dizendo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é uma fórmula que vai ser usada pelo Senhor Jesus em Mateus 13, remetendo aos apóstolos, aos profetas, Isaías, Ezequiel e outros. E é interessante, todas as vezes que se usa essa sentença, quando Jesus usa essa sentença, ele passa a falar de um estilo alegórico, parabólico, na verdade, através de parábolas. Isso é um sinal do endurecimento do coração do povo. Depois de Mateus 13, depois dessa sentença, Jesus Cristo vai começar a falar por meio de parábolas. Em Ezequiel, em Isaías, a partir do capítulo 6, quando ele usa a mesma sentença, ele vai começar a utilizar de maneira mais clara as parábolas. Ou seja, é uma resposta ao endurecimento dos corações. Quando ele usa parábolas, há uma mensagem muito forte. Essa mensagem vai iluminar alguns, mas cegará outros. Depois você vê, nós estamos com pouco tempo, mas Isaías capítulo 6. Depois ele vai falar da árvore da vida. Olha que coisa linda. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Essa árvore da vida vai aparecer em 4 ocasiões, 3 tirando essa. A primeira delas vai acontecer em Gênesis 2, quando Deus cria um jardim no Éden, e no meio do jardim ele coloca uma árvore da vida. E certamente essa árvore daria a condição, a possibilidade do homem viver eternamente.
No capítulo 3, verso 24, a árvore da vida é citada mais uma vez, mostrando que depois do pecado, Adão e Eva foram expulsos do jardim para que não provassem mais da árvore da vida. Aí você pode pensar, puxa, quanta crueldade do Senhor. Misericórdia. Porque depois do pecado, se o homem experimenta da árvore da vida, você queria viver eternamente num estado de pecado? Você queria viver eternamente morto, espiritualmente? Deus, por misericórdia, retira... Como Ele me amou, meus irmãos, como Ele me amou. Ele retira Adão e Eva para que estes não provem do fruto da árvore da vida e vivam nesse estado deplorável eternamente. Você não lida, você não suporta mais seus pecados, não é? Nós seremos revestidos de glória. Em Romanos 8, Paulo vai dizer, nós estamos gemendo pela nova criação. A última vez que esse texto é citado, meus irmãos, prepare o seu coração. É um spoiler. Nós vamos voltar a ele, talvez na última exposição de Apocalipse. Mas eu vou trazer aqui só a citação. Olha o que diz aí. Por favor, abre esse texto. Capítulo 22, versos do 1 ao 3. Olha o que o Senhor mostra a João. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Olha onde ela vai aparecer. Que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Que coisa linda. Essa árvore que aparece em Gênesis, ela é tirada do nosso alcance. Onde está essa árvore? Na Nova Sião, no meio daquela cidade. Eu pergunto, vamos provar dessa árvore? Já provamos. Jesus Cristo, Ele é a vida. Ele morreu e ressuscitou. E todos aqueles que têm Cristo sua esperança, já têm a vida eterna. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos passar a ceia agora.